Boa noite, igreja. Boa noite a todos e todas, todos os nossos irmãos que nos acompanham de casa. Essa semana a gente teve que fazer uma alteração do nosso cronograma, da nossa liturgia da igreja. Então, o culto será passado para vocês de forma gravada. Os nossos afazeres aqui no templo tiveram que ser momentaneamente cancelados por conta de um decreto municipal que veio direto do nosso representante, o então prefeito Vladimir, que decretou que alguns lugares e alguns estabelecimentos se fechassem por conta do avanço da pandemia e também pelo aumento do número de casos de morte em todo o Brasil, não só no município de Campos, mas também em todo o Brasil. E a gente estará transmitindo até então os cultos de forma online, até que se saia um novo posicionamento da Prefeitura, se vamos permanecer na fase laranja, que é a fase que nos encontramos nesse momento, se haverá a possibilidade de retorno do culto presencial, com distanciamento, a gente ainda não sabe, mas cremos que dentro de tão breve essa situação irá melhorar. E a outra notícia boa é que o Brasil já começou a ser vacinado, motivo de muita alegria para a gente, motivo de dar glória a Deus, porque oramos por essa vacina que chegasse tão logo e pudéssemos ser vacinados. Ainda na segunda ou terça-feira o Brasil já se movimentava a favor da vacina para sair distribuindo. A vacina chegou aqui para a gente e o processo de vacinação também já se deu por iniciado com os profissionais da saúde aqui e em breve chegará para toda a população. Enquanto a gente comece com essa notícia, que já é de conhecimento de muitos, a gente continua confiando no nosso bom Deus, porque a Bíblia nos ensina que Ele é bom e é bom o tempo todo. A Bíblia nos ensina que Ele é misericordioso e a misericórdia dEle nos acompanha e está sobre nós. A bondade dEle está sobre nós e nós confiamos que até aqui o Senhor esteve conosco, não nos deixou só e nem desamparado. Ainda que a gente passe por momentos difíceis e de dificuldades, o Senhor está conosco. E eu gostaria de convidá-los a continuar a sua vida de adoração. Porque a nossa vida, a gente fala isso insistentemente, a nossa vida é uma contínua adoração ao Senhor. Temos falado no nosso grupo de WhatsApp que o templo fecha, mas a igreja jamais. A igreja jamais fecha, irmão, a igreja jamais para. E é tempo de a gente, mais do que nunca, demonstrar isso em nossas vidas. Por onde quer que você passe, você é uma igreja aberta. Na sua casa, você é uma igreja aberta. No seu lar, você é uma igreja aberta, pronta para testemunhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que mudou a nossa história, que transformou as nossas vidas e que agora nós devemos ir e anunciar a todas as criaturas, a qual o Senhor nos ordenou, ir e fazer discípulos, e ensinar, e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, igreja, conquanto o templo esteja fechado, não desanime, persevere. Igreja, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de suplicar ao nosso Senhor. É tempo de manter ainda mais os nossos joelhos dobrados, a nossa boca no pó, lágrima nos olhos e fogo no coração, mantendo os nossos corações acesos, a chama dos nossos corações acesos, em busca do reino, em busca do Senhor, em busca de testemunhar. E é assim que nós devemos agir como bons servos do Senhor. Nós teremos o nosso momento de adoração neste momento. Hoje nós teremos a visita do nosso pastor
Francisco, é isso, pastor? Pastor Francisco, pastor ali, junto do pastor Isaías, na Igreja Batista do Parque Rio Branco, e a convite do pastor Josimar, vai estar conosco aqui ministrando a palavra do Senhor, direcionando na palavra do Senhor, e a gente ora para que o Senhor use-o grandemente e instrua-o na palavra do Senhor, para que ele continue sendo uma bênção na vida da sua igreja e também uma bênção para nós, uma vez que estará ministrando a palavra aqui para a gente. Então, que a gente possa receber, que a gente possa preparar os nossos corações, que a gente possa arar os nossos corações para receber a boa semente nessa noite. Você aí na sua casa, igreja, prepare o seu coração, receba a palavra do Senhor, adore com força e com convicção de que você é um servo do Senhor, que você é um adorador do Senhor. Deus habita na sua vida, que o Espírito Santo habita em você e que você teve a sua vida transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o nosso pastor Josimar deixou para o Senhor, vou deixar aqui em cima do gasofilaço, para que daqui a pouco o senhor receba, né, e a gente mantenha o respeito com relação à distância, mas é uma lembrança, um mimo do pastor, uma lembrança, a gente estará completando 10 anos esse ano, fizemos algumas lembranças para o pessoal que tem nos convidado, que tem nos abençoado de alguma forma, e também com a palavra do Senhor. Então, receba de muito bom grado, é de coração. Estou repassando a mensagem do pastor Josimar. Pedi até o irmão Jade para não deixar eu esquecer, né, de dar a lembrança ali. Se eu esquecesse, que era para ele me lembrar. Então receba, sinta-se abraçado pela nossa igreja. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter se disponibilizado ainda aqui nesse tempo difícil e nessa situação dessa semana ainda. Então nós te agradecemos muito e que o Senhor seja usado nessa noite para nos abençoar. Então, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração,
coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra
que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, se abram, o teu reino venha mover, nossa fé está nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que se abram os céus, fechados se abram, o teu reino venha mover, nossa fé está fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Glória a Jesus. Exaltado seja, Senhor. Exaltado seja, Senhor. em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós glorificamos o teu santo nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela é eterna. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é bom o tempo todo. Pai, nós pedimos que nessa noite o Senhor mais uma vez fale conosco. Precisamos ouvir, Pai, o Senhor falar conosco. Através da Tua palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite. Nós suplicamos, Pai, nós suplicamos para que o Santo Espírito do Senhor nos ajude a entender, a compreender a palavra do Senhor, que é viva, que é santa e que é eficaz. A palavra do Senhor que tem transformado vida, anos após ano e geração após geração. Diz a palavra do Senhor que tudo pode passar, Pai, mas a palavra do Senhor permanece. Louvado seja o Senhor, Pai, engrandecido seja o Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos alimentado. E nós precisamos do Senhor, precisamos ouvir da parte do Senhor aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor deseja para nós. Ainda que em tempos de dificuldade, ainda que em tempos de escassez, ainda em tempos, Senhor, de pandemia, o Senhor deve ser glorificado e exaltado, e a palavra do Senhor deve ser ministrada, e a igreja do Senhor deve avançar, porque nós não paramos, nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, nós não olhamos para trás. Antes, Senhor, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, e por isso nós estamos aqui, Pai, rendidos aos seus pés, Senhor, adoramos a Ti, rendidos aos seus pés, proclamamos palavras de adoração ao Senhor, rendidos, Senhor, aos seus pés e submisso à Tua vontade e à Tua palavra. Assim eu peço que fale aos nossos corações, assim eu suplico ao Senhor, que use o instrumento do Senhor nessa noite, o pastor Francisco, Pai. Capacita-o nessa noite. Santo Espírito, guia-o nessa noite, para que a palavra seja rema aos nossos corações, para que haja, Senhor, consolação, para que haja, Senhor, exortação, para que haja, Senhor, edificação nas nossas vidas, através da palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado porque ainda temos o privilégio, Senhor, da liberdade, Senhor, de Te adorar, de Te glorificar e de Te exaltar, e de sermos filhos amados do Senhor. Abba, Pai, somos Teu filho, Seus filhos amados. Fala conosco, Pai, assim nós oramos, suplicamos e agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, fique à vontade, o microfonezinho do Senhor está aqui ao lado, e a nossa humilde lembrança ao Senhor. Deus abençoe, pastor. Boa noite, meus irmãos. Quero falar da alegria de estar aqui com vocês, nesse período tão difícil, né? A gente fica meio perdido, sem, assim, saber muito o que fazer. Nós estamos acostumados com o culto presencial, e nesse momento de lockdown é muito difícil, porque a gente tem que transmitir o culto, tem poucas pessoas, só o pessoal mesmo da transmissão,
e a gente fica numa situação meio complicada, né? Sem saber muito bem como cantar, sem saber muito bem como falar, como pregar, né? Ficamos numa situação difícil, mas eu quero agradecer a esta igreja a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado ao meu coração através da sua palavra. Quero agradecer também ao pastor Josimar, que me fez esse convite, e eu me sinto muito honrado, muito alegre, muito feliz em poder estar aqui, conhecer esta igreja que eu não conhecia ainda, não é? Eu creio que seja uma das poucas igrejas que eu ainda não tinha pregado aqui em Campos. Eu já tenho uma vasta experiência no ministério pastoral. São apenas 33 anos como pastor. Fui professor do pastor Josimar também, não é? No Seminário Teológico Batista Fluminense, hoje Faberge. Pude lecionar ali 20 anos, durante 20 anos. Então, eu quero agradecer ao pastor Josimar e também a oportunidade de poder conhecer vocês, poucas pessoas, não é? A maior parte das pessoas vão me conhecer através da transmissão deste culto, mas eu não vou poder conhecer todas as pessoas. Quem sabe um dia Deus vai nos dar a oportunidade de voltar aqui e podermos então presencialmente conhecer todos os irmãos e nos alegrarmos com os irmãos. Mas, meus irmãos, eu pensei num texto da palavra de Deus muito conhecido. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nós vamos ler do verso 27 até o verso 31, e vamos ver aquilo que Deus deseja nos falar através desse texto da palavra de Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, de 27 a 31. A palavra de Deus nos diz assim: Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito conhecido de todos nós. Mas talvez você leia só esta parte desse texto. Mas é interessante se nós pudermos ler todo o capítulo 40 do livro do profeta Isaías, porque aí nós vamos entender por que Isaías está nos dizendo que nós precisamos, com certeza, é um grande desafio, renovar a nossa vida. Talvez você já tenha pensado sobre a importância da renovação, de renovar a sua vida, mas talvez você não entenda por que é necessário todas as pessoas se renovarem. Nós encontramos nesse texto um questionamento do profeta Isaías. O profeta Isaías questionando o povo de Israel, porque o povo de Israel estava comparando Deus com outros deuses. O Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, estava sendo comparado semelhantemente a outras criaturas, a outros deuses. Israel estava trocando Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de Israel, por outros deuses. E aí Isaías começa a questionar, porque, com certeza, no versículo 18 nos diz assim: a quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou, que figura podeis comparar a Ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. Então, o povo estava trocando Deus, deixando Deus de lado. E aí Isaías questiona o povo e diz para o povo:
só o Senhor é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E eu vou provar para vocês que só Ele é Deus. E aí, ele traz esse texto maravilhoso para nós, no finalzinho do capítulo 40, nos dizendo que Deus não se cansa, Ele é o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Ele não se fatiga, Ele não perde o seu vigor, Ele está sempre da mesma forma, do mesmo jeito, por isso é que Ele é Deus. Então, Isaías, ele nos traz esta palavra para nos mostrar que renovar é um grande desafio para todas as pessoas. E com certeza, para o povo de Israel, naquele momento que eles estavam vivendo, era um grande desafio a renovação. A palavra renovar, nesse texto da palavra de Deus, em hebraico, é a palavra hadash. Ela tem a ver com revitalizar, com refrescar, com vivacidade, com fazer as coisas novas. É um processo de transformação, de dar um novo sentido à vida. É isso que Isaías está dizendo. Nós temos que passar por um processo de transformação para dar um novo sentido à nossa vida. É um momento de ter uma nova visão do mundo. É a propiciação de experimentar a vontade de Deus na existência humana. Então, renovar é isso. É um grande desafio. Todos nós precisamos entender a importância desse grande desafio. E eu quero pensar, meus irmãos, um pouquinho com os irmãos a respeito de renovar o desafio de todos. Mas talvez você esteja perguntando assim: Pastor Francisco, por que renovar é um desafio de todos? Primeiro, o texto nos apresenta de 27 a 34, nesses versículos, de 31, nesses versículos, que a realidade da vida nos traz cansaço, nos traz fadiga e até nos derruba. Caímos. Precisamos renovar, porque a realidade da vida, meus irmãos, é muito dura. É muito complicada, ainda mais agora, nesse período que nós estamos vivendo, na verdade, período de pandemia. Meu genro fez um investimento agora, há poucos dias, montou uma loja para ele, e agora tem que fechar a loja durante uma semana. Como pagar as dívidas? Talvez muitos irmãos estejam nessa mesma situação, não é verdade? Tem seus negócios, tem o seu trabalho, e agora se vê numa situação difícil. Já estavam começando a abrir todas as coisas, a viver de uma maneira melhor, mas novamente a doença está aí, está matando muita gente, não é? E o prefeito tomou essa decisão radical. Não estamos aqui para criticá-lo. A verdade é que a vida, meus irmãos, ela nos apresenta muitas dificuldades. E o texto nos diz que até os jovens cairão, até os jovens se cansarão, até os jovens se fatigarão. Então, nós aprendemos nesse texto que a realidade da vida nos traz cansaço, fadiga e até queda, meus irmãos. Não é porque eu sou pastor que eu estou isento disso. Não é porque você é diácono que você está isento disso. Não é porque você é um bom cristão que você está isento disso. O texto está nos dizendo que todos nós podemos passar por um momento assim de muita dificuldade, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, talvez você esteja perguntando por que Deus está permitindo toda essa pandemia no mundo inteiro? Por que Ele está permitindo que muitas pessoas acabem morrendo? Esta semana mesmo, há 3 dias atrás, recebi a notícia de que um amigo que estudou comigo lá em São Paulo, há muitos anos atrás, na Faculdade Batista de São Paulo, pastor, Davi Amador, grande amigo, camarada leal, fiel, pastor abençoado, morreu.
morreu de Covid. E eu me lembro muito bem quando o outro amigo, o pastor Ednilson, me ligou e compartilhou o que tinha acontecido com o pastor Davi Amador. Eu me lembro muito bem que ele tinha um problema sério, um problema de asma. Naquela época, jovem ainda, não é? Ele andava com aquele tubinho para, quando a asma brotava com força, não é? Ele tinha que botar aquele tubinho para respirar melhor. E, meus irmãos, pegou o Covid, não suportou, e agora deixou a sua família aí, deixou a sua igreja, e a igreja, com certeza, e a família do pastor Davi, todos eles estão passando por esse momento de muita dor, de muito sofrimento. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que todos nós podemos passar por momentos assim. Não estamos isentos, porque nós somos cristãos, porque nós somos pastores, porque nós somos líderes. E por isso não vamos passar por isso, não, meus irmãos. Todos nós podemos passar por uma situação semelhante a esta, meus queridos irmãos. A realidade da vida é dura. Somos pecadores, desobedientes, teimosos, falhos. Muitas vezes nos distanciamos da vontade de Deus. Às vezes até nem queremos, nem desejamos isto, mas de repente estamos lá, não é? Longe de Deus, longe da vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, ele disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele termina dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versos 24 e 25. Era o apóstolo Paulo. Mas ele estava dizendo que muitas vezes ele não conseguia acertar o alvo. Era falho, se cansava, caía. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos de renovação. Porque não há ninguém que não viva a realidade difícil, dura, complicada da vida. Todos nós podemos passar por momentos difíceis na nossa vida. Mas nós temos um outro exemplo lá no Antigo Testamento, no livro, primeiro livro de Reis, capítulo 19, o exemplo de um grande homem do passado chamado Elias. A palavra de Deus nos diz que Elias desafiou 450 profetas de Baal. E a Bíblia nos diz que ele venceu os 450 profetas de Baal. Derrotou todos os profetas. Deus se manifestou de maneira poderosa através de Elias, grande homem de Deus, grande profeta. E ali, Deus fez uma grande renovação na vida do povo de Deus. Mas, meus irmãos, no capítulo 19 de 1 Reis, nós encontramos Elias fugindo. Ele recebeu uma ameaça de Jezabel, a rainha, mulher do rei Acabe. E Jezabel fez uma ameaça a ele dizendo: vou matar você igual vocês mataram os profetas de Baal. E sabe o que aconteceu com Elias? Se mandou. Fugiu. Correu. E lá onde ele estava, debaixo de uma árvore, ele pediu para Deus a morte. Senhor, já chega, já basta. Eu já cumpri a minha missão aqui na terra. Já está na hora do Senhor me levar. E Deus disse para ele: não, Elias, não está na hora, você ainda não cumpriu a sua missão aqui na terra. E aí, a palavra de Deus nos diz que ele encontrou um pão, que ele se alimentou. Deus mandou o anjo para alimentá-lo, para conversar com ele e para dizer para onde ele deveria ir. E ele se alimentou, andou muitos dias e encontrou uma caverna. E lá na caverna ficou escondido. E lá na caverna ele pediu a morte novamente. Mas Deus disse: não, Elias, ainda não está na hora. Eu vou renovar você. E meus irmãos,
Deus apareceu para Elias ali naquela caverna, num vento bem suave, bem tranquilo. E olha, é interessante que Elias pensou que Deus estivesse no terremoto, Elias pensou que Deus estivesse no vendaval, mas Deus estava naquela brisa suave, naquele vento levinho. E ali Elias teve uma grande experiência com Deus, e Elias então foi renovado naquele momento ali, e pôde cumprir a sua função, pôde terminar o seu ministério. Meus queridos irmãos, a vida, a realidade da vida, nos traz cansaço, fadiga, e muitas vezes caímos. Em segundo lugar, nós aprendemos uma outra verdade nesse texto, muito importante, é que a renovação precisa ser feita pela pessoa certa e da maneira correta. Eu vou repetir. A renovação precisa ser feita pela pessoa certa e da maneira correta. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O problema do povo de Deus é que o povo de Deus estava colocando outros deuses no lugar do Senhor. O problema do povo de Israel é que eles estavam trocando o verdadeiro Deus por falsos deuses. E por isso, eles estavam cansados. Eles estavam fatigados. Por isso, eles estavam precisando de renovação. Meus irmãos, só tem uma pessoa que pode renovar de fato a nossa vida: o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. O problema é que muitas vezes nós buscamos a renovação para a nossa vida, muitas vezes na religiosidade. Não, se eu for para a igreja, eu vou encontrar a renovação. Nem sempre você vai encontrar. Não, se eu fizer isso para Deus, eu vou encontrar a renovação. Nem sempre. Eu conheço muitas pessoas religiosas que não têm Deus no coração. Tem apenas a religiosidade. E na época de Jesus, a grande dificuldade que Jesus teve de relacionamento foi com os fariseus, foi com os doutores da lei, com os homens mais religiosos daquela época. Uma vez Jesus contou uma parábola. Está lá em Lucas 18, de 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. E ele disse: 2 homens subiram ao templo para orar a Deus. Um fariseu, se achava muito justo, homem perfeito. Aquele homem bateu no peito e disse: ó Deus, obrigado porque eu sou um homem justo. Eu sou um homem que jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo da hortelã, da hortaliça. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço muitas coisas para o Senhor. A religiosidade daquele homem não adiantava nada. Mas Jesus citou o exemplo do publicano, cobrador de impostos, homem rejeitado pela sociedade, homem rejeitado pela religião daquela época, homem pecador, abominável para o povo de Israel. Aquele homem subiu ao templo para orar. Chegando lá, ele não queria nem olhar para Deus, nem olhar para o céu, porque ele sabia que ele era pecador. E ali, ele se ajoelhou e clamou a Deus: Senhor, sê propício a mim, o pecador, tem misericórdia de mim, o pecador. Arrependido, buscando a Deus de coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, aquele homem encontrou a renovação para a sua vida, porque ele buscou na pessoa certa. Meus irmãos, nós aprendemos com esse texto que a renovação precisa ser feita pela pessoa certa e da maneira certa. Só Deus pode renovar a sua vida, só Deus pode renovar a minha vida, ninguém mais pode renovar a minha vida. Nós estamos agora todos ansiosos para receber a vacina. Muitos dizem que não vão tomar. Eu não quero aqui influenciar ninguém, mas eu pretendo tomar. Eu pretendo tomar.
Mas não é a vacina que vai solucionar o nosso problema maior. Não é. Talvez você diga assim, pastor, mas pelo menos nós vamos nos livrar desta pandemia. Talvez sim. Deus queira. Não é? Mas com certeza nós vamos ter que conviver muito tempo ainda, meus irmãos, com esse problema. Não é um problema que vai acabar rapidamente. Os irmãos sabem que a vacina, ela não tem 100% de eficiência, né? De eficácia. Sabem também que vamos ter que tomar 2 doses, não é mesmo? 2 doses, pelo menos 2 doses. Os irmãos sabem também que durante todos os anos agora nós vamos ter que tomar uma vacina para a Covid-19. Então veja, não é a solução total para esse problema. Meus irmãos, a solução para a nossa vida está no Senhor, o nosso Deus. É isso que o profeta Isaías nos diz, de maneira muito clara, que se nós desejamos renovar a nossa vida, com certeza precisamos deixar que o nosso Deus esteja agindo, e agindo da maneira correta, da maneira certa. Eu estava estudando o ciclo biológico da águia. O ciclo biológico da águia, por isso que a águia aparece aqui, não é? Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Ele não cita à toa a águia. Existe um ciclo biológico da águia. A águia é um animal muito interessante. Ela enxerga muito longe, ela voa muito alto, ela consegue pegar as suas presas de maneira muito fácil, né? É um animal realmente interessantíssimo, interessantíssimo. Mas a águia, com o passar do tempo, com os anos vão se passando, ela se sente muito cansada. Suas asas ficam velhas, seu rabo fica velho, né? Suas penas envelhecem, seu bico fica velho, suas garras envelhecem. E a águia procura um alto monte, e lá no monte procura uma caverna, e ali na caverna ela arranca suas penas das asas, do rabo, arranca suas garras, arranca o seu bico, passa na pedra e fica ali, indefesa, esperando. Talvez tenha sido por isso que Isaías citou o exemplo da águia. Ela fica ali esperando, e de repente novas asas, novas penas no rabo, novo bico, novas garras, e a águia novamente pode, renovada, alçar grandes voos, altos voos, grande distância, e com certeza, novamente, ela está preparada para enfrentar a realidade da vida. Talvez essa história não seja verdadeira, seja uma lenda. Você pode estar dizendo assim, pastor, isso é uma lenda. Sim, pode ser. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A águia é uma ave. E como ave, todas as aves fazem a muda. Né? Aqui, quem gosta de passarinho sabe, né? Os pássaros, todos os anos, fazem a muda. Trocam as penas. Fica peladinho. Né? De repente, ele tem novas penas. Novo bico. E aí ele pode continuar a sua jornada voando, cantando, alegrando a natureza. A águia é uma ave. Com certeza, ela também passa por um processo de renovação. Meus irmãos, quero dizer para vocês que a renovação deve ser feita, precisa ser feita pela pessoa certa e da maneira certa. Deixa Deus
tomar conta da sua vida, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, na sua mente, deixa Deus agir poderosamente, com certeza você será renovado e você vai poder fazer grandes coisas para o louvor da glória do Senhor. Em último lugar, e para concluir esta mensagem, eu aprendo também nesse texto uma outra verdade, que nós somos seres humanos, todos nós somos seres humanos, mas renovados, somos capazes de alcançar voos mais altos, de vencer desafios e de reescrever a nossa história. O texto nos ensina isso, meus irmãos. Que se nós deixarmos Deus renovar a nossa vida, com certeza a dinâmica da nossa vida mudará. Nunca mais seremos os mesmos. Por isso que todos nós precisamos de renovação. Somos seres humanos, mas se deixarmos Deus mexer na nossa vida, a nossa vida será diferente. Certa vez disse para um amigo meu, que frequentou uma igreja evangélica durante 1 ano. No final do ano ele disse para mim assim: não tem jeito para mim, pastor Chicão. Eu olhei para ele com toda sinceridade e disse para ele assim: tem jeito para você e tem jeito para todos os seres humanos. O dia que você conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, o dia que você se render a Ele de verdade, de coração, você vai ver como Deus vai transformar a sua vida. Você vai ver como Deus vai renovar a sua vida. Você vai ver como Deus vai dar uma nova dinâmica de vida para você. E você vai viver uma vida abençoada, diferente, tremenda. Ah, meus irmãos, 1 ano depois, eu estava em Macaé nessa época pastoreando, segunda igreja batista de Macaé. 1 ano depois voltei à cidade de Campos, ele disse assim, encontrei com ele lá no centro, ele disse assim: pastor Chicão, eu me converti e vou ser batizado na segunda igreja. Eu disse: glória a Deus. E ele disse: o que você falou há 1 ano atrás é verdade, eu experimentei o poder de Deus, Deus mexeu na minha vida, renovou a minha vida, eu sou uma nova criatura, Ele mudou tudo dentro de mim. Meus irmãos, que bênção, que maravilha, que coisa incrível. Só Deus pode fazer isso, ninguém mais pode fazer. E o que o profeta Isaías está nos dizendo nesta noite é exatamente isso, é que somos humanos, mas renovados, somos capazes de alçar voos mais altos, de vencer desafios e de reescrever a história da nossa vida. Com certeza, meus irmãos, precisamos de renovação na nossa vida. A palavra de Deus nos diz: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17. E também Sofonias 3,17 nos diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Meus irmãos, Deus pode realizar uma grande obra na nossa vida e fazer com que a nossa vida de fato possa ser uma vida relevante, uma vida abençoada. No ano de 2020, foi um ano muito difícil para mim e para a minha família. Eu quero concluir esta mensagem contando para os irmãos a minha experiência. Foi um ano complicado. No mês de junho, eu comecei sentindo uns sintomas parecidos com Covid. Falei para minha esposa assim: vou ao médico e bem provavelmente vou ficar internado.
ela também estava sentindo os sintomas. E ela disse, vou com você. Fomos juntos ao Hospital Unimed. Chegando lá, fomos atendidos por um médico. A minha esposa, graças a Deus, voltou para casa. E eu fiquei internado. O médico disse para mim assim, você tem que ficar internado, você é diabético, você é hipertenso, você é obeso, então você tem que ficar internado, pastor Francisco. E fiquei internado, meus irmãos, ali 21 dias. No 4º dia, eu fui entubado. Meu pulmão já tinha comprometido, já estava comprometido, meus pulmões já estavam comprometidos 75%. Fiquei 9 dias entubado. A situação se agravou cada vez mais. E por causa dessa gravidade, eu tive que fazer hemodiálise. Nunca tive problema renal. Meus rins sempre funcionaram normalmente. Mas no 9º dia entubado, Deus fez um grande milagre na minha vida, meus irmãos. Ele me acordou. E lá na UTI, quando eu acordei, eu tomei um susto porque os médicos, os enfermeiros, começaram a cantar e a dizer, bem-vindo Francisco, você voltou. E ali caiu a ficha, Eu pude ver que a situação realmente estava muito grave, Foi um grande milagre. Estar vivo, estar acordado e agora ser transferido para uma nova UTI. Mas sabe, meus irmãos, eu passei ali por um processo de renovação muito grande. Deus mandou os seus anjos, porque imagina, você ficar 9 dias entubado, se alimentando por uma sonda, tomando todo tipo de remédio, para poder combater aquele problema nos pulmões de 75%, de infecção nos pulmões, fazer hemodiálise. Então eu passei por um processo muito grande, e Deus mandou os seus anjos ali. Quando eu já estava naquela UTI, uns 3 dias, chegou um rapaz lá e disse assim, pastor Francisco, você se lembra de mim? Eu olhei para ele, ainda muito fraco, disse para ele assim, não me lembro de você. E ele disse, eu sou o Lucas. Eu sou conhecido aqui na Unimed como Dr. Lucas. Falei, mas você é médico? Não, não sou médico. Mas eu tenho a função aqui de alimentar as pessoas. Eu não trabalho mais aqui na UTI. Mas eu soube que o senhor acordou e eu vim aqui para alimentar o senhor. Eu olhei para ele e falei, Lucas, fique à vontade. Aproveita e traz água também, que eu estou com sede. Meus irmãos, Lucas foi lá, buscou uma comida pastosa, me colocou na posição certa para alimentar, me sentou, me colocou ali na posição certa. E me alimentou. No outro dia ele voltou, me alimentou novamente, E Deus mandou fisioterapeutas para cuidarem de mim. Meus irmãos, olha, foi um processo de renovação. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem os seus planos na minha vida. E Ele permitiu essa doença, não foi para o meu mal, mas foi para me renovar e me abençoar novamente. Para que eu continue pregando, anunciando o Evangelho, que existe um Deus, de fato, que pode renovar a nossa vida. Meu irmão, nesta noite, o desejo do meu coração é que você compreenda que você está precisando de renovação e que existe um Deus tremendo que pode renovar a sua vida. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Convido você que está nos ouvindo através do YouTube, através das redes sociais, para que você possa também fechar os seus olhos, aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, e orar a Deus nesse momento.
Ore a Deus, busque a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento muito especial. Momento em que nós, todos nós, estivemos diante da Tua palavra. Palavra bendita, palavra abençoada, palavra maravilhosa, Pai. Palavra que faz todo sentido para todos nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós somos seres humanos. Sentimos cansaço, sentimos fatiga, caímos muitas vezes, mas nós temos o Senhor, o nosso Deus, o nosso pastor. O Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos levanta, o Senhor é que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos dá a direção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está renovando a nossa vida nesta hora, e nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Não é uma obra humana, não é uma obra de uma pessoa, é a obra do Senhor. É o Senhor quem está mexendo na nossa vida e nós queremos te agradecer. E eu peço ao Senhor, Pai, nesse momento, como servo do Senhor, que o Senhor visite os nossos irmãos, que o Senhor visite cada pessoa desta igreja, cada pessoa que está orando comigo nesta hora, para que de fato tenha a sua vida renovada pelo Senhor e que possa de fato, Senhor, ter uma vida nova, uma vida diferente e ser uma grande bênção na presença do Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe o nosso pastor Josimar. Amém, pastor. Mais uma vez, a gente agradece e é uma honra para nós poder recebê-lo, ouvir a palavra do Senhor e esse testemunho. Eu não conheci o pastor pessoalmente e não conhecia o pastor, mas quando do ocorrido do seu testemunho com relação à Covid, eu pude acompanhar e ver um pastor muito querido pelas mídias sociais. As pessoas começaram a se mobilizar, e confesso que eu não reconheci, até mesmo por causa da máscara, mas a foto do senhor rodou muito pela internet. Os pedidos de súplica, de oração, e carinhosamente chamando o senhor de pastor Chicão. Orem pelo pastor Chicão, orem pelo pastor Chicão. E passei a conhecê-lo, né, ali pela internet, e ajudar em oração, enfim. Mas é uma bênção e um privilégio, né, ter o senhor aqui, receber o senhor aqui. E falei com o Jardim ali, mas é o pastor Chicão, o pessoal estava pedindo, então houve uma mobilização intensa, né, em prol da vida do Senhor, e pedidos e súplicas de oração a Deus pela vida do Senhor. Então, muito bom conhecê-lo pessoalmente, muito bom ser abençoado pela palavra do Senhor através da sua vida. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou de casa e pôde receber a palavra do Senhor e receber essa mensagem abençoada. O Senhor quer renovar a sua vida, permita-se ser renovado. Deus é bom o tempo todo. O pessoal está me lembrando aqui da lembrancinha aqui para entregar o pastor. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Siga-nos nas redes sociais, siga-nos no YouTube. Fique ligado aí no Instagram, porque muito provavelmente a gente vai estar fazendo as comunicações pelo YouTube, pelo Instagram. Comunicação, se a gente volta ao culto, se a gente permanece com o tempo fechado, se os cultos vão continuar online, se a gente vai estender o período. Então, não deixe de nos acompanhar. Fique firme, seja abençoado, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.
Quando em cativeiros te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará.